Você sabia que estamos diante de uma possível recessão da economia mundial? 2022 foi um ano muito difícil, mas 2023 promete ainda mais desafios. Para entender o motivo de tanta apreensão do mercado brasileiro e do mercado internacional, convidamos 2 especialistas em investimentos para falar sobre o assunto. Tiago Goulart, diretor no IBFS, e Fabrício Norbin, membro do IBFS. Eu sou Amanda Amaral e esse é o Diálogos ES Brasil. Muito obrigada, Fabrício e Tiago, por aceitarem o nosso convite. Sejam muito bem-vindos. Obrigado ao convite pela revista ES. Obrigado para bater esse papo aqui. Acho que vai ser bem bacana para a gente poder descortinar um pouquinho mais esses ajustes e desajustes que estão acontecendo no cenário brasileiro, no cenário doméstico, local e no cenário internacional também. Verdade. Prazer também estar aqui dividindo o painel com o Tiago, né? E vamos lá, Amanda. Vamos conversar um pouquinho. Bom, a continuidade na guerra na Ucrânia vem pressionando a inflação, criando tensões geopolíticas e também uma crise energética. A pandemia e o início dessa guerra foi o que nos trouxe a iminência dessa crise mundial, ou há outros fatores? Tiago. Amanda, assim, acho que para a gente se situar um pouquinho mais, né, a gente vai falar um pouquinho de contexto, principalmente uma palavra mágica que tem acontecido no mundo, e essa palavra afeta a vida de todas as pessoas, é a questão da subida de juros, né, em vários países, né? Então, no Brasil isso aconteceu também. A gente está passando por um cenário de alta de juros, né, em 2 dígitos. Hoje a Selic está em 13,75%. E no mundo, quer dizer, no mundo desenvolvido, no hemisfério norte, digamos assim, a gente tem percebido também esse movimento de alta de juros, né, e com algumas tensões acrescentadas a isso. Então, a guerra da Ucrânia, ela vem situada ali na Europa, né, no meio, tanto na parte na Europa oriental, digamos, na Europa ocidental, com a parte da Ucrânia, e juntamente com a figura da Rússia, por exemplo, Rússia e Ucrânia estão protagonizando um momento de muita tensão. E isso tem reflexo nos mercados internacionais. Então, na área de grãos, para você ter uma ideia, a gente tem a Ucrânia como uma grande exportadora, né, de grãos, de trigo, né? Fazendo uma relação rápida a respeito disso, né, o presidente Lula esteve recentemente agora na Argentina, e, sim, por exemplo, o Brasil ele é um grande importador de trigo da Argentina. Então, com a recessão, ou melhor, com uma crise econômica que tem acontecido na Argentina, esses balanços comerciais com o Brasil têm ficado em déficit. Se a gente transportar isso para a guerra da Ucrânia, que está fazendo já há um ano, né, a gente vê uma relação geopolítica tensionada muito grande entre o mundo oriental e o mundo ocidental. Então, o que significa isso, né? O presidente Biden, americano, por exemplo, ele tem... recentemente, a gente está falando agora fim de janeiro, né, entrando no fevereiro de 2023, o Biden ele tem colocado algumas pressões em relação à guerra. E que pressões são essas? Hoje, por exemplo, ele acabou divulgando uma opinião, falando, né, anunciando um envio de tanques na Ucrânia. Ou seja, essa guerra ela está longe de acabar. Tá? Ela tem trazido uma série de repercussões para a área econômica, principalmente na Europa, e isso vai ecoando, né, para os países da América, por exemplo. Então, a gente tem, isso acrescenta, na verdade, uma problemática da palavra mágica que eu falei, dos juros.
ela gera uma pressão nos juros e uma pressão inflacionária mundial também, coisa que nunca, quer dizer, coisa que já foi visto em países desenvolvidos, mas que teve um controle e retomou agora. Então, essa guerra ela tem trazido um ponto adicional à geração de maior inflação para o mundo desenvolvido e também a pressão inflacionária. Que os bancos centrais dos Estados Unidos, por exemplo, se a gente pegar o Banco Central francês, alemão, tem tido, para tentar controlar essa inflação, tem tido que elevar os juros. Tá? Então, acho que eu tocaria nesse assunto, nesse primeiro ponto aí que você trouxe, Amanda, justamente na parte de aumento de inflação e aumento dos juros. É isso mesmo, Fabrício? Exato. Eu ia fazer até uma complementação ao que o Thiago falou. Eu acho que ele tratou o tema aí de uma forma bem abrangente, mas a própria sequência dos fatores também agravou muito a situação, né? Porque a gente teve uma pandemia que afetou toda a cadeia global, né? Economicamente falando, afetou a rotina de todos os seres viventes. E quando a gente estava em um processo de retomada, o que naturalmente iria exigir um tempo maior, né? Pelo tamanho, pela proporção que aconteceu, a gente já teve um outro fator que novamente veio para desestabilizar algo que estava começando a entrar dentro de um círculo normal de atividade. Então, acho que assim, esses dois fatores, sim, somaram muito para a gente estar na situação atual, brasileira em partes, mas eu acho que principalmente mundialmente falando, né? Vocês comentaram isso sobre o aumento da taxa de juros, né? Em países da Europa, inclusive Estados Unidos, Brasil. Então, nós estamos na iminência de uma recessão mesmo. Dá para recuperar? Dá para voltar para trás? Há saída? Qual é a opinião de vocês, Fabrício? Joia, Amanda. Eu acho que é importante a gente também dar um passo atrás, antes de tratar o tema, no sentido de explicar o que seria esse termo que a gente tem usado muito, né, e visto de recessão. A grande verdade é que a atividade econômica mundial ela está em desaceleração, principalmente as principais que ditam esse ritmo, né, que seriam Estados Unidos e China, Ásia ali, tá? Então, assim, não é necessariamente um andar para trás, uma recessão, e sim um ritmo mais lento de crescimento, uma desaceleração. Tá? Então, acho que essa palavra recessão é só para explicar melhor para o ouvinte. Mas sim, a gente está realmente em um ponto delicado dessa atividade econômica, e os principais sinais que a gente tem visto é exatamente essas taxas de juros, né, que, de certa forma, estão nos patamares atuais para conter o cenário inflacionário que a gente tem. Tá? Tanto nos Estados Unidos, que encaram uma inflação que há 40 anos o americano não via. Então, se você olhar para lá, você consegue facilmente enxergar duas gerações que não estavam acostumadas a lidar com o patamar de inflação atual. E na Europa também, né? E aí a Europa ela teve um fator que acabou agravando, que foi exatamente essa dependência energética que a Europa numa escala maior tem. Tá? Mas acredito que a gente tem sim saída, e uma dessas saídas é exatamente, de certa forma, tentar frear a atividade econômica, que é a forma com que os bancos centrais, né, no Brasil, que de certa forma fez um trabalho digamos que muito bom, porque se antecipou bastante a esse cenário de inflação, né, enquanto o mundo enxergava esse cenário inflacionário como algo que seria mais passageiro e demorou, de certa forma, a subir os juros. O Brasil ele fez esse trabalho de casa antes. Até por isso, hoje, a gente tem um cenário de inflação um pouco mais controlado. E o resto do mundo, ele está nesse momento atual de subida de juros. Me corrija se eu estiver errada, mas as taxas de juros aqui no Brasil começaram a subir em 2021 ou início de 2022, né? Exato. A gente
fez um movimento muito rápido, na verdade, né? Porque se você olhar para trás há 2 anos, né, a gente tinha uma taxa básica de juros de 2%. E a gente deu um salto, né, quase beirando os 14% atualmente, tá? Tiago, você quer complementar ou se você tem alguma outra opinião com relação a uma saída aí para essa desaceleração econômica? Não, o que o Fabrício colocou são todos os pingos nos is, né? Então, assim, Amanda, eu acho que tem um ponto importante para adicionar aí, que quer dizer, quando tudo começa, né, a questão da desaceleração mundial, você tem logo no início, né, uma troca de governo americano, né, sai o Trump, entra Biden, uma nova postura nos Estados Unidos, e a gente, no meio dessa volatilidade mundial que tem acontecido, você tem também uma troca de governo com posturas com sinalizações muito distintas, né, um dos outros. Então, quer dizer, você, a priori, né, você tinha um governo anterior com um foco maior nessa área de responsabilidade fiscal, e aí talvez um pouco a desejar em relação à responsabilidade social, e agora a gente vê um governo cuja responsabilidade social talvez seja um pouco maior e a responsabilidade fiscal não. Ainda está muito no início da gente ver alguns sinais. Então, eu gosto muito de trazer ali, no Brasil, quando você falou da palavra recessão, essa palavra ela vai rondar como um fantasma que vai rondar as economias mundiais, tá? Então, quer dizer, não se via extremamente grande nos Estados Unidos. Você tinha ganho real negativo no Japão, por exemplo, juros nos Estados Unidos próximo a zero, ou seja, e no Brasil realmente houve essa antecipação, né, dos juros. Então, no governo anterior, que aliás é bom pontuar que deu uma independência ao Banco Central que é extremamente benéfico ao país. Então, houve a apresentação agora, né, por parte do ministro da Fazenda, né, o Fernando Haddad, de tratar e abordar, ele abordou muitos gastos públicos. E aí, quer dizer, a gente sabe que todo mundo gosta de gastar, ninguém gosta de poupar, né? Isso é até um ponto relevante que tem para a gente falar subsequentemente, mas porque a gente acha também aqui dentro do mercado que quem vai falar mais de receita vai ser o Ministério do Planejamento, que é da Simone Tebet. Então, quer dizer, existe uma apreensão muito grande do que vai ser feito com relação à responsabilidade fiscal, né, que é falado menos, de forma menos enfática pelo novo governo, e, por outro lado, fala-se muito em gastos. Vai pressionar justamente a parte inflacionária do país, e provavelmente esses juros vai ficar mais alongado. Ele vai ser um juros que vai ficar em 2 dígitos por mais tempo no país. E isso dificulta uma série de processos que a gente pode abordar nos próximos tópicos. Sobre a gestão fiscal, caso o Brasil não consiga equilibrar as contas, né, como vocês estão mencionando aí, a preocupação com os gastos, por exemplo, o que pode acontecer, né? Que consequências na prática vão ser vistas aí pela população? E o que o mercado espera dessa gestão fiscal do governo, então? Assim, a princípio também, a gente ficou animado com alguns nomes momento de transição, né, que foi reunido ali no Centro Cultural Banco do Brasil, lá em Brasília, do governo Lula. Alguns nomes que chamaram muita atenção de forma benéfica. Então, por exemplo, Pércio Arida, né, é um nome, o próprio André Lara Rezende, né, são pessoas que têm um conceito dentro do mercado, de certa forma, muito boa, né? Por outro lado, você tem uma série de falas políticas presidente que trazem preocupação para o mercado. Eu acho que vai haver o poder moderador, digamos assim,
do novo governo vai ser um pouco o que acontecia no governo Bolsonaro. Eu acho que tem um ponto semelhante entre os dois governos, tá? Apesar da polarização estar muito grande, eu vejo um ponto de semelhança. O governo, o poder executivo, falando muito para a militância deles, e o poder, digamos, mais moderador, que vai moderar esse tom com os agentes do mercado, ao mesmo tempo com o Banco Central, fazendo sinalizações mais responsáveis com o Banco Central, vai ser o ministro da Economia. Então, o Fernando Haddad ele vai ter que, num primeiro momento, dizer alguns nãos ao presidente Lula, tá? E tocar essa pauta de maneira muito bem ajustada entre responsabilidade social e responsabilidade fiscal. E aí, Amanda, eu acho que tem um ponto muito importante, né? Se é um governo que está se falando muito em gasto, pouco em receita, em algum momento esse governo ele vai ter que ser antipopulista, digamos. Quando a gente vê o tema dos combustíveis, a desoneração feita pelo governo anterior a respeito das desonerações dos combustíveis, está muito claro para a gente o seguinte, foi uma intenção populista que o Bolsonaro fez. Por quê? Porque quando ele desonera combustível, ele pressiona a inflação, ele pressiona o aumento dos juros no país, mas ele faz um apelo, digamos assim, um carinho na área de transportes, no setor de transportes no país, que é uma área que ele tinha muito mais afinidade, por exemplo, os caminhoneiros. Só que da onde que vem as receitas? Você estanca a receita do público, por exemplo, sem cobrar imposto de combustível. Então, quer dizer, hoje o Fernando Haddad ele vai ter que eliminar a inflação, voltar com o tributo nos combustíveis e aonde isso vai aplacar, digamos assim, na população. Então, sim, possivelmente pode haver um aumento do preço dos combustíveis e, por conseguinte, um aumento inflacionário no país. Então, a gente tem observado, isso não é uma bala de prata, o que eu estou falando aqui não é uma bala de prata. A economia ela é extremamente volátil e no Brasil, se tratando de Brasil, ela é extremamente, em alguns momentos, populista, a depender do governante. Então, a gente tem dois lados aí da mesma moeda. Então, a gente acredita que esse juros, para o Banco Central controlar a inflação, ele vai ser esticado. E isso, por exemplo, muda completamente as aplicações financeiras, né? Muda a forma do investidor começar a investir de fato. Então, quer dizer, e dificulta as empresas privadas, que desejam juros muito mais baixos para pegar empréstimo, crédito mais baixo, para poder investir no próprio crédito. Então, no Brasil, a preocupação minha, pessoalmente agora falando, não tanto de mercado, é justamente o Brasil entrar numa pecha, num apelido que era há 5, 10 anos atrás. O Brasil virou um país de rentistas. Será? Voltou a ser um país de rentismo de novo? Será, então, essa pergunta Fabrício? Que tá no ar. Sim. Você concorda? Seu raciocínio é esse? Você segue o mesmo raciocínio ou tem outra opinião? Concordo. Acho que uma irresponsabilidade fiscal que é um caminho que está se desenhando, né? Essa má gestão, digamos assim, ela vai impactar na nossa atividade, de forma que eu gosto sempre de fazer analogia com relação à receita e despesa de casa, né? Se você aumenta as suas despesas e a sua receita ela não acompanha esse aumento, em algum momento você vai ter que fazer algum ajuste, né? E a gente não vê muitas medidas que estejam visando melhorar o ambiente de negócios, né? O ambiente de produção mesmo. E isso impacta no ponto de que quem tem uma capacidade de poupança muito grande, uma posição de conforto, entre aspas, nos investimentos, né? Onde ela prefere ficar posicionada em ativos que tenham maior isenção de risco, né? Não tem como ser isento totalmente, mas tem uma menor parcela de risco. Em compensação, esses juros altos acabam favorecendo com essa aplicação
né, de forma mais conservadora, traga bons retornos para o investidor. E o investidor, às vezes, deixa de movimentar outros setores, né? Às vezes você vê empreendedores talvez deixando de empreender por conta desse ambiente, né? Esse ambiente empresarial muito burocrático, bem complicado. É o que a gente vê realmente hoje, tá? Vocês falaram aí de muitas consequências possíveis com relação à desaceleração da economia e também no caso de uma má gestão fiscal para o Brasil como um todo. Mas o Espírito Santo, que inclusive é bem dependente do mercado externo, né, por causa das suas relações comerciais, tem consequências específicas para o Espírito Santo? Como é que vocês imaginam que vai ser o comportamento do mercado aqui no estado? Fabrício. Joia, Amanda. Caracteristicamente, como você bem colocou, o Espírito Santo ele tem uma economia muito pautada na indústria de extração, né? Se você for pegar em gráficos, né, o tamanho da indústria de transformação ela é bem menor. Então, naturalmente, a gente depende de fazer a extração para exportar. Então, o Espírito Santo hoje, né, até um dado interessante, que ele tem o dobro de exposição ao mercado internacional do que para a própria média brasileira. Então, o cenário que a gente vive hoje é um cenário de expectativas de uma reabertura das principais economias do mundo, que é a China, que é um forte parceiro comercial do Brasil, e é para onde nós também temos muitas exportações, principalmente a parte de commodity, né, minério de ferro, por exemplo, tá? Então, realmente, a gente está numa posição de muita dependência. O que é natural, Amanda, do contexto do país que a gente vive, né, que é um país emergente. Então, o Brasil como um todo, ele representa números muito baixos, mentes ao PIB mundial. E o Espírito Santo, ele segue um pouco dessa linha de muita dependência do mercado internacional. Thiago, você quer complementar? Uma das discussões que o próprio IBEF ele realizou ano passado, né, a gente fez um encontro IBEF, a gente tem uma série de eventos também que vai ocorrer ao longo desse ano, é justamente trazer e tentar promover essas discussões de gestão, né, de economia, de finanças, aqui na sociedade capixaba. Então, o que acontece? O ano passado, ele saiu uma pesquisa realizada pela CLP, que é o Centro de Liderança Pública. Tá? Então, ali, por exemplo, a gente percebe o seguinte, que o Estado do Espírito Santo ele tem conseguido uma colocação relativamente boa na competitividade entre os estados. Então, por exemplo, o Espírito Santo estava bem posicionado, ele estava em 5º lugar dentre os estados brasileiros, né? E, quer dizer, e a partir da divulgação, né, que houve, ele, de certa forma, deu uma patinada. Mas, por outro lado, houve uma certa responsabilidade fiscal do governo hoje, Casagrande, que trouxe um bom olhar a respeito do governo que se reelegeu. Então, com o Marcelo Altoé também, o secretário da Fazenda. Então, a gente tem um olhar para frente, né, em relação ao Espírito Santo para melhorar ainda mais o ambiente de negócio, tá? Então, estimular ainda mais o empreendedorismo e, consequentemente, a geração de emprego e renda. Então, teve alguns tópicos que a gente abordou no final do ano passado, Amanda, que eu gostaria de trabalhar aqui com vocês. A gente tratou muito no IBEF, por exemplo, a respeito da criação de linhas de crédito para todo o estado, né? Que é um modelo que a gente tem hoje, atualmente, com a Sudene no norte no norte capixaba. Tá? Uma preocupação que ficou bem em voga nas nossas discussões do IBEF foi com relação à governança do Fundo Soberano. Esse é um outro ponto. Tá? A pressão inflacionária, a carência de alguns insumos de produção, como o Fabrício acabou mencionando aí, o aumento potencial interno desse mercado, a gente tem uma vocação de exportação muito grande, tá? Melhoria de infraestrutura portuária. Então, esse é um ponto, né, que, para a gente, para o Espírito Santo, é fundamental. Né? E os demais gargalos logísticos. Né? E aí eu estou falando logístico, estou falando tanto na parte de rodovias, né, quanto da parte de ferrovias.
E aí, de fato, um real endereçamento da competitividade dos portos no Espírito Santo. E aí, notadamente, a Codesa, que teve a sua privatização recente. Todos esses tópicos que você colocou agora na conversa, são os tópicos que o mercado, né, que o setor empresarial deve, e o poder público devem ficar atentos para buscar soluções em 2023, é isso? Exatamente. Essas discussões foram promovidas junto a algumas autoridades do governo, né, mas também junto ao setor empresarial. Então, a gente foi fazendo essas discussões ao longo do ano e, quer dizer, apontando, sinalizando e endereçando algumas das preocupações que nós temos e que, quer dizer, faz justamente, gera justamente essa discussão proativa na sociedade capixaba, trazendo justamente esses poderes que podem trazer alguns benefícios e soluções para os problemas que a gente possui. Um ponto que a gente tem abordado muito no IBEF é uma certa carência de capital humano especializado, que não é só do Espírito Santo, é do Brasil. Então, a gente tem havido uma certa perda. Desculpa interrompendo novamente, principalmente na área de tecnologia, que inclusive é uma área que o Estado aposta, né, que é a atração de startups, né, empresas com negócios inovadores. E essa mão de obra que você fala, não é só esse setor, mas como existe essa propensão do governo para seguir nessa direção, é preocupante, né? Eu ia entrar justamente nisso, porque assim, exige na parte de tecnologia, principalmente startups, esses investimentos de venture capital, por exemplo, existe um potencial muito grande no Espírito Santo. Só que você precisa de um capital humano especializado para isso. Então, a gente tem uma fuga de cérebros no país, né, para mercados desenvolvidos, muito grande. Então, como é que a gente consegue reter esses cérebros aqui, por exemplo, localmente, né, no Espírito Santo? Então, existe um paradoxo em termos de projeto de desenvolvimento tecnológico e em termos de mão de obra especializada, né, suficiente para suportar esse crescimento aqui no Estado. Então, quer dizer, esse é um dos pontos que a gente tem abordado bastante lá. Ainda assim, a gente vê uma manutenção, né, de certas dificuldades para obtenção de licenças ambientais em projetos, por exemplo, aqui no Estado. Apesar de notado avanço, né, verificado, né, nos últimos anos. Necessidade de investirmos em transformação digital, que você apontou aí, por exemplo, o setor da startup. Né, o Vale Capixaba, a gente tem o Vale Capixaba. A gente tem agora também a figura com o Abud Muniz, né, o presidente do BNDES nosso, do Bandes, desculpa. Bandes, aqui é Bandes. Tentando fomentar justamente essas empresas pequenas, né, dando mais estrutura para essas empresas. Então, quer dizer, algumas dessas dificuldades, né, que a gente está apontando aqui, elas podem e devem aumentar a eficiência e competitividade, tanto do setor privado quanto da máquina pública aqui no Estado. Tá? Trazendo o Fabrício novamente para a conversa, o Thiago fez aí um grande apanhado do que seriam as questões para ficarmos atentos, né, em 2023 com relação ao Espírito Santo. Mas na sua resposta anterior, Fabrício, você comentou sobre a China. E a China, ela vem aí com o mercado imobiliário aí apontando crises, lockdowns, e o Espírito Santo, por ter a indústria extrativa, tem uma relação bem próxima comercial com a China, né? Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a China dentro desse cenário de desaceleração econômica mundial. Porque é um grande, né, player no mercado. Verdade. O que aconteceu na China, exatamente, você tocou bem no ponto, eles tiveram uma medida de contenção, né, dessa crise sanitária de forma muito, muito pujante, né? Eles foram muito rigorosos e essa rigorosidade durou muito tempo. Então a China adotou a sua política de Covid-0. Então acabou afetando, né, vários mercados que tinham relações comerciais, dentro delas o Brasil. E o que eles têm dado sinais é de que eles estão mais propensos a uma reabertura. E como que na prática, Amanda, o mercado funciona
o mercado ele antecipa esses movimentos, né? Então, o mercado ele já projeta, ao menor sinal de reabertura, um movimento já para atender essa demanda. Então, o que a gente vive uma grande expectativa hoje é de que, de um lado, né, a gente tem Estados Unidos passando por essa desaceleração, né, que a gente tem um tema como recessão, e aí pode colocar a Europa junto dentro dessa fatia, e do outro lado, uma grande economia que tem grande parte de representação no PIB mundial e um ponto de reabertura. Então, acredito que a gente está exatamente nesse ponto, de estar posicionado para aproveitar esse possível cenário de reabertura lá fora, tá? Que são sinais que eles estão dando para o mercado hoje. Bom, encerrando, além de tudo que já conversamos, dos pontos que colocamos para o cenário brasileiro, para o cenário capixaba, tem algum outro desafio dentro do cenário econômico para 2023 que a gente precisa ficar atento? O Thiago pode responder. Amanda, os desafios eles são enormes, assim, né? Eu acho que tem um fator, porque parece que a gente tem feito muitas críticas, mas também a essa transição do governo, por exemplo, brasileiro, parece que está um caos. Não. Na verdade, há muita responsabilidade por trás dos agentes econômicos, né? Vide o que a gente tem observado no Banco Central, né, com os mandatos dos presidentes dos bancos centrais por aí afora. E o Brasil, de fato, ele se tornou pioneiro nessa postura de aumento de juros de forma antecipada. Então, a gente está vendo o rescaldo de tudo isso nos outros bancos centrais, o Fed americano, o Federal Reserve, por exemplo, nos Estados Unidos, acontecendo, ficando em polvorosa, né, alguns agentes do mercado por lá em relação a isso. Eu acho que os desafios estão postos, tá? Só queria adicionar um tópico interessante. Tem uma figura dentro do governo, da equipe do Haddad, é uma figura muito séria, tá? Que é o Bernard Api. E o Bernard Api, um grande estudioso, eu acho que o tema economia, ele não vai sair da nossa pauta, né, da pauta dos brasileiros, de maneira geral, e da pauta mundial. Sempre vai estar muito, muito, muito presente. Mas, por outro lado, aqui no Brasil, principalmente, existe um trunfo que eu acho que está na mão desse governo, via Bernard Api, que é a reforma tributária. Tá? Eu acho que o governo ele vai conseguir mexer a casinha, né, de uma reforma fiscal muito mais responsável, de maneira a partir da reforma tributária. Então, ali vai haver, eu acho que vão ser 4 anos em que essa temática ela vai estar subjacente à pauta econômica, tá? Porque justamente o Bernard Api ele já tem quase que a reforma tributária pronta nas mãos deles. E aí os agentes políticos vão ter que fazer essa troca junto com o setor empresarial do país, né, que é muito forte, mas eu acho que tem alguns posicionamentos interessantes, a começar com a figura do Alckmin próximo ali da turma da Fiesp, né? Dos grandes industriais de São Paulo, por exemplo, que é onde, de fato, o Estado que movimenta o maior PIB econômico aí do país. Então, assim, o desafio está posto, né? Acho que as novas oportunidades existem na área de economia, educação, tecnologia, empreendedorismo, saúde, gestão de negócio, energia, agricultura. A gente viu o agrobusiness, né, sustentando a balança comercial do país durante muito tempo, principalmente ali no governo Bolsonaro, na pandemia também. Então, quer dizer, a gente tem também um desafio quanto à questão do envelhecimento da população, o mundo inteiro passa isso, a questão demográfica, de cidades e mundo. Eu acho que tem projetos em andamento já no Espírito Santo e no país que estão começando agora, mas que podem acionar o rumo certo. Então, tem vantagem a ser explorada, enfim. Acho que, resumindo isso tudo, é o momento de fazer um esforço para ajustar o leme ali, né, que aponta para o que será, o que pode ser o Espírito Santo, para nós capixabas, e, ao mesmo tempo, para os brasileiros, de acordo com o governo federal também, apontando, trazendo algumas virtudes, né, e alguns pontos de tentar ajustar, de fato, responsabilidade fiscal com responsabilidade social.
Acho que é um pouco disso que eu gostaria de finalizar. Fabrício, você quer complementar? Não, acredito que realmente o que Thiago abordou faz sentido. É um ano que a gente espera que seja um ano de ajustes. Projeta-se realmente um ano de menor crescimento, mas eu ainda acredito que com as medidas corretas, né, somente tendo um time com maior capacidade técnica, seja possível que a gente volte para os trilhos, digamos assim, né? Muito obrigada, Thiago Goulart, Fabrício Norbin, pela participação. Obrigado você, Amanda, pelo convite. Obrigado à revista ES, Revista Espírito Santo, para a gente poder promover esses debates que sejam cada vez mais frequentes também, porque compartilhar informação acho que é sempre um bom motivo para a gente poder discutir o nosso Estado e os reflexos do que acontece no cenário nacional aqui também. Amanda, muito obrigado pelo espaço. Acredito que o tema aí é super relevante e é o nosso dever, né, cuidar da nossa casa, tá? E foi muito gratificante aí dividir o painel com você e com o Thiago Goulart. E vamos lá, se tiver mais oportunidades, a gente está à disposição. Esse foi mais um Diálogos AS Brasil, um conteúdo da revista AS Brasil. Lembrando que esse e outros conteúdos você encontra em qualquer plataforma de stream, no nosso YouTube e, é claro, no portal asbrasil.com.br. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais e até a próxima.